Opa, tudo bem? Emerson da Matrix 24 aqui, e eu vou demonstrar aqui um processo de suporte dentro do Bittrex com Kanban, né? Com fases aqui com fase de andamento do processo de forma bem automática, facilitando o acompanhamento de etapas aqui e também diminuindo o número de cliques e tudo mais, tá? Então, basicamente aqui, toda conversa iniciada aqui, aliás, em um adendo, integração de WhatsApp também, tá? Poderia ser outros canais também, mas aqui eu estou utilizando especificamente para o WhatsApp. Então, toda vez que o cliente manda uma mensagem inicial, cai aqui em atendimento pendente. Então, são as pessoas aguardando resposta. A partir do momento que o atendente responde, dá a primeira resposta, já move aqui para a fase em andamento. E a partir do momento que o atendimento é finalizado, ao invés de ir lá pelo card, né, e finalizar pelo card, a sugestão aqui é que se mova para atendimento finalizado, tá? Já vou mostrar por quê. Então, basicamente é isso. Depois a gente vai ver rapidamente as automações. Aqui já tem algumas informações aparecendo também, o tempo para até finalizar a conversa, tempo até concluir. Então, tem algumas coisas aqui, o motivo do atendimento. Então, quando eu movo aqui para atendimento finalizado, vai aparecer dois campos, um de comentário, para fazer um comentário, e principalmente o motivo, para identificar qual que é o motivo desse atendimento e poder traquear isso de uma forma mais precisa, você poder quantificar aí as principais características de um atendimento. Poderiam ser outros campos obrigatórios aqui para essa fase. Vou cancelar aqui para não mover o card. E agora, olhando nas automações aqui, a gente vai ter alguns gatilhos. Então, por exemplo, toda vez que cai um novo atendimento, aliás, toda vez que um agente aceita a conversa, vai mover para em andamento, tá? Então, é esse gatilho que a gente utiliza aqui. Então, a gente aceitou a conversa, né? O atendente lá aceitou a conversa, vai mover para em andamento. Aqui eu tenho algumas automações para fazer um tracking de quando que entrou em cada fase. Então, eu tenho um campo com cada fase aqui de data, então eu sei a data que entrou e depois eu consigo fazer alguns cálculos aqui, por exemplo, o tempo que está aguardando o primeiro atendimento e até que mais para frente depois o tempo que foi da primeira mensagem até finalizar o atendimento ou o tempo aguardando a conclusão de atendimento, enfim, tem vários cálculos que são feitos aqui com base nessas datas. Aqui, inclusive, eu tenho aqui várias pausas aqui de 6 em 6 horas e depois de 12 em 12 horas para ir calculando o tempo que está aguardando a conclusão do atendimento ou o tempo que está aguardando o primeiro atendimento, tá? Então isso já vai aparecer lá no card conforme está em espera, tá? Então tem várias aqui. Isso ficou bem grande porque eu tenho um plano aqui, nesse caso, o plano standard, que limita um pouquinho, não dá para fazer looping nem nada, né? Então ficou um pouco maior dessa forma, tá? Aqui, inclusive, tem uma automação que também é enviada quando cai o novo atendimento. Então, uma mensagem de boas-vindas aqui que eu coloquei por automação e não pelo canal aberto, porque eu uso esse canal aberto para outra coisa antes, então não poderia ficar padrão lá. E aqui, por último, quando finaliza a conversa, quando arrasta para atendimento finalizado, tem um webhook aqui, um webhook do Make, que eu levo as entidades aqui, o contato padrão, já salvo, a entidade, né, aliás, os contatos aqui, né, o ID do contato vai aqui em CRM Entity, e o Deal ID também vai aqui. Então, o ID do contato e do negócio vão armazenados aqui nesse webhook, que vai servir para finalizar automaticamente a conversa, sem que eu precise abrir a conversa e finalizar ela. Ela já vai finalizar automaticamente assim que eu arrastar o card, tá? Então o usuário não precisa finalizar a conversa por aqui naquele checkzinho padrão, tá? Só sair da conversa e arrastar o card. E aqui eu vou mostrar no Make, então já tenho aqui esse cenário criado, usando um webhook, a URL desse webhook já é o que está lá no Bittrex. E aqui eu tenho três requisições, né, de HTTP. Então, a primeira, usando esse comando aqui da API, tá, onde a gente vai obter o ID da última conversa. Aí eu vou trazer aqui os parâmetros, né, eu vou usar esses dois parâmetros aqui para fazer o filtro. Na sequência, a gente vai pegar aqui o chat ID, né, especificamente, tá? Então, vou filtrar aqui também, usando o chat ID. E, por último, eu vou finalizar a conversa daquele chat ID, tá? Usando aquele chat ID. Então, é basicamente isso, tá? Um processo, ele é relativamente simples e muito útil, né? Muito útil aí no dia a dia, principalmente para traquear melhor as conversas.
E aí, o que que achou desse processo aqui? Legal, né? Bem automatizado, facilita para o operador ali, para o atendente no dia a dia, dá uma organização, dá uma clareza para você entender o que está pendente, o que está em andamento, que ainda não teve uma finalização, né? Às vezes tem aquela coisa de vou verificar, depois te retorno, fica dias ali, às vezes o atendente até esquece de responder. Então aqui fica tudo que está em andamento, de fato, até ser finalizado, não só a conversa ser finalizada, né? Então, enfim, dá uma visibilidade legal e você consegue traquear muita coisa, criar datas aqui para comparar os tempos, depois medir isso melhor, né? Quanto tempo você está levando em média, não só os relatórios simples lá que a parte de Contact Center dá, que você pode ir muito mais a fundo, e também medir aí quais são as principais causas de atendimento, ou até mesmo poderia ter aqui um campo, aquele comentário, poderia ir como resposta para o cliente, avisando depois, olha, então o atendimento foi finalizado, resposta aqui, a conclusão foi essa, enfim, né? Poderia ainda pedir alguma avaliação depois, dá para fazer muito mais coisas também, tá? Então, e isso aqui tudo com plano standard, tá? Não é nenhum plano professional, daria para fazer também algo similar com o plano basic do Bittrex, tá? Então, dá para fazer bastante coisa aí com um pouco de criatividade e automações, integrações e principalmente uma combinação do Bittrex com o Make, tá? Quer colocar um processo como esse para rodar na sua empresa e precisa de ajuda? Estou à disposição. O link do meu site, dos meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. E também vou te dar um bônus, tá? Para você que ficou aqui até o final. É, link do formulário aqui embaixo na descrição também. Acesse ali um formulário exclusivo. Coloca teus dados de contato ali, teu e-mail, nome da empresa e algumas informações básicas que eu vou te dar 1 hora de bônus de consultoria, tá? Ao você contratar 1 hora de consultoria. Então, basicamente contrate uma e ganhe outra. Então, você contrata 1 hora de consultoria para eu te apoiar, de repente, com esse processo aqui ou com alguma outra demanda que você tenha, eu vou te dar mais 1 hora, tá? Então, você vai contratar 2 horas pelo preço de uma, tá? Normalmente eu não faço isso, eu trabalho com pacotes de horas muito maiores, 10 horas, 16 horas no mínimo, tá? E normalmente com pacotes ainda maiores, mas eu tô fazendo esse bônus aí, esse especial, para ajudar empresas que queiram mexer com um processo como esse, precisam de alguma ajuda pontual e de repente também a oportunidade para você conhecer um pouco melhor o meu trabalho, beleza? Aguardo o seu contato, vou ficar de olho, vou ficar guardando aqui o seu formulário preenchido para a gente fazer essa parceria aí com 1 hora de bônus para você. Paga 1 hora, ganha outra hora de bônus. Um abraço.